Mas sabe, quanto mais você descer, mais a pança exatamente. Tadinho. Bom, lá vou eu. Fala, galera! 3 de acréscimo tá na área pra falar de Copa do Brasil. Vitória 0, Corinthians 0. O Vitória fez um jogo taticamente, qualidade, conseguiu mostrar um desempenho que dá uma certa confiança. Resultado a gente sempre acha que pode ser melhor, mas estou aqui com Juliana Torino, torcedora rubro-negra, frequentadora assídua do Barradão, e Pedro Santos Fé, torcedor rubro-negro, frequentador assíduo desta bancada, para a gente comentar esse resultado e também o desempenho do Vitória, porque para a maioria absoluta das opiniões a que eu tive acesso agradou, e para mim, tive a oportunidade de assistir o jogo todo, eu achei que o Vitória teve uma postura bem interessante, muito inteligente. O que é que vocês acham? Júlio, você primeiro, bem-vinda. Nós damos primeiro. O que é que você achou do Vitória ontem? Eu gostei, eu achei que foi, de longe, para mim, a melhor partida, principalmente considerando adversários de Série A. Ele tinha enfrentado até agora Flamengo, Atlético Mineiro, Inter e Bahia. E nenhum deles tinha dado nenhuma grana, até mesmo melhor do que o Inter, que ele chegou a ganhar o jogo, mas foi muito sólido. A parte da defesa, acho que foi churrasco de língua ontem de noite, que foi muito, muito, muito sólido, assim, para os padrões que a gente vinha acompanhando. Quem estava domingo assistindo o jogo viu Cano se embolar com a bola toda, entregar o segundo gol. Então, ele e Ramon tiveram muito, muito, muito confiantes, eu achei, assim, para o que vinha acontecendo. Então, fico como ponto positivo, realmente, a defesa. A gente conseguiu jogar um pouco mais próximo do que a gente vinha jogando no ano passado. E como ponto negativo, acho que fica ainda a falta de criatividade no ataque. A gente fica ali muito circulando a frente da área, vai lá, vem cá, fica aí, mas não tem aquela pessoa para chegar e decidir ainda. Mas, bom, eu gostei. Gostou? Gostei. Taticamente falando, foi um jogo onde o Vitória surpreendeu e muito, porque o Vitória se mostrou um time durante 90 minutos muito arrumado, as duas linhas de 4 funcionando, o Denilson ajudando na recomposição, o Neilton também. Foi um time que deu muito pouco espaço ao Corinthians, negou o espaço ao Corinthians. Olha que o Corinthians manteve a sua postura, toque de bola, posse, giro de um lado, giro do outro, a tentativa da infiltração pelos lados, e nada disso funcionava, porque o Vitória ontem, de fato, fez um grande jogo contra o Corinthians, pegando o Vitória que não vive um grande momento, onde as lesões ainda estão atrapalhando o time, onde o Mancini tem que fazer alguns malabarismos ainda para fazer com que esse time funcione, mas o Vitória ontem, do ponto de vista tático, que é talvez assim uma grande virtude de Mancini, porque pode faltar qualidade à equipe do Vitória do ponto de vista individual das peças, mas taticamente o Vitória tem um time sim arrumado. No início do ano que a gente elogiava muito o Vitória, era porque a qualidade técnica sobressaía contra adversários mais fracos, mas o que o Vitória trouxe de bom daquele início de temporada, onde ele goleava, fazia tinha uma criatividade ofensiva maior, é que o Vitória não se desmanchou taticamente. Sim. E ontem contra o Corinthians, a Juliana está coberta de razão. Se o Vitória faltou criatividade, faltou um pouco mais de ousadia para criar jogadas de ataque, principalmente no primeiro tempo, o Vitória só veio a criar jogadas mais ofensivas no final do segundo tempo. Taticamente, o Vitória fez um grande jogo, com ainda algumas ressalvas. Eu vou começar dizendo, quero até perguntar a vocês, da dupla de volantes, William Correia e William Farias, que para mim foi o que destoou um pouco taticamente desse Vitória, que ontem foi muito bem. Eu achei que o William Farias, desde que voltou, fez o melhor jogo dele. Sim. Muito participativo, mas o que me incomoda na questão da composição da família William é justamente quando o Vitória precisa de uma transição. Exato. Ontem o jogo pedia isso, porque o Vitória deu a bola ao Corinthians, eu achei inteligente, teve um momento que eu achei exagerado, mas depois no final do primeiro tempo, por exemplo, foi durante o primeiro tempo que eu estava achando exagerado, mas no final do primeiro tempo mesmo o Vitória sentiu que tinha espaço e foi para dentro do Corinthians e deu uma pressão no Corinthians. Mas falta aquela transição rápida, né? Tanto pelo lado, que aí você tem que ver o Neilton, o Rainer não fez um bom jogo, o Neilton fez um jogo ok, a gente sempre espera muito de Neilton, então talvez por isso a gente esteja... Depois dá muita esperança em cima dele, talvez ele esteja fazendo o que ele vem sempre fazendo, mas a gente sempre quer mais, porque só sobra ele para ter um vislumbre de criatividade naquele meio. Para ser o diferencial. Então por isso que eu fiquei assim com uma pontinha de frustração no desempenho de Neilton, mas Rainer frustrou mais, né? Rainer errou demais. Mas, assim, querendo ou não, pelo lado, o Vitória tem ali uma tentativa de sair, mas pelo meio, quando precisa infiltrar, fazer a transição, complica, e para mim passa muito pelo que você falou, a questão dos dois volantes com essa mesma característica de um jogo mais lateral, ou no máximo vertical com o passe do William Correia. Eu acho que nem quando eles estavam na melhor fase, que eles eram, o problema pra mim, eu tô um pouco com o Pedro, eles dois juntos pra mim não funcionam, eles são muito parecidos pra mim, muito parecidos. Eu posso queimar minha língua, mas eu gostaria muito de ver, de repente, Farias com um pouco mais recuperado, talvez, que ele ainda tá, você vê claramente que ele ainda tá sentindo um pouquinho, mas
Ele na sua melhor forma, junto com o Rodrigo Andrade, por exemplo, acho que a Vitória vai ganhar muito mais. Não desgosto de correr, acho que, assim, não quero crucificar ele, mas eu acho que eles são muito parecidos. E não dá muito certo às vezes. Ontem foi um ponto fora da parada, eles estavam muito bem. Eu gostei muito, assim. Tiveram seus momentos que deu um buraquinho aqui, não recompôs, mas acho que de maneira geral ontem funcionou muito bem, mas não é normal. Eu acho que eles acabam se parecendo muito, eles pegam, jogam a bola para os lados, e ninguém nunca vai pro meio, o Zneuton quer resolver sozinho no meio, não consegue, isso não tá muito harmônico dali do meio pra frente. E curiosamente a gente tem mais opção, a gente tem mais jogador no banco pra tentar dar uma mudada ali, porque pra trás aquilo ali é o que tem e acabou. É isso mesmo. Isso aí. Eu levantei essa bola dos dois volantes, porque são dois volantes de qualidade, mas são dois volantes daquela promoção. 2 por 1. São dois volantes com as mesmas características, que têm dificuldade nesse passe vertical para rasgar a defesa e que ontem, em alguns momentos, demoraram demais para recompor. Teve um lance do Corinthians que Balbuena lança, Ramon corta e foi aquele chute de Rodriguinho, que passou bem perto. No que a bola volta de Ramon, os dois ainda estão voltando. Tem um latifúndio na frente da defesa do Vitória, que é justamente quando o Rodriguinho pega a bola livre e chuta com muito perigo. Ou seja, não tinha uma recomposição, os volantes estavam muito. Foi um momento que a primeira linha e a segunda linha estavam muito espaçados. O Rodriguinho caiu justamente nesse setor. E com relação à transição ofensiva, acho que é o grande problema do Vitória. Marcar o William Correa marca, combater o William Farias combate, mas quando eles têm a bola no pé, é que falta um pouco mais de qualidade. Não é nem questão de qualidade, é característica dos dois, que não tem essa característica de fazer esse passe. Eu espera um pouco mais de correr, porque ele já fez isso em alguns momentos. Exato. Talvez ele consegue botar, mas assim, mas não é dele. Exato. Mas tem uma coisa que não é nenhum dos dois nunca, que é carregar a bola. Tem volante que carrega a bola. O Zé Wellison consegue carregar a bola melhor. E outra coisa, nenhum dos dois entra na área como elemento de surpresa para poder finalizar. O Vitória fica circulando a bola na defesa porque nenhum dos volantes entra para poder ser um elemento de surpresa, para poder finalizar de média e longa distância. E aí é que talvez Mancini ontem tenha pecado na substituição que ele poderia ter feito. Em 2015, quando o Rainer foi redescoberto para o futebol por Mancini, Rainer jogou no meio, centralizado. Sim. Então poderia ser William Correa ou William Farias, com o Rainer pelo meio, porque Rainer marca, combate, corre, é meio doido, mas ele ajuda demais nessa função da marcação. E aí o Vitória ganharia um outro jogador, que poderia ser, por exemplo, Guilherme Costa, que ontem entrou bem mais uma vez, pelo lado esquerdo. Então você teria um jogador no centro que poderia fazer esse box-to-box aí que Rainer agora foi reinventado por Mancini, correndo de uma defesa a outra e dar um pouco mais de velocidade e qualidade em cima do Vitória, porque senão vai ser Iago, Correa, Farias, Rainer, Farias, Correa, Iago, e essa bola não chega lá dentro. Sai da área, vai buscar uma bola, mas ali não é muito a dele, a gente já notou que a questão de Denilson é mais perto do gol. Exatamente. Por um lado, o resultado não é aquele resultado que o torcedor sonhava. O desempenho deixa uma esperança de buscar essa vaga lá, não deixa não? Deixa, porque a partir do momento que o Vitória reconheceu as suas limitações e esperou o Corinthians, o Vitória fez, olha, eu preciso me fechar porque do outro lado tem um grande adversário. Só que o Vitória, dentro da estratégia de Mancini, e é um ponto forte que o Mancini tem, essa estratégia dele de montar equipes para jogos específicos e ir bem, o Vitória se fechou até um determinado momento, depois ganhou mais liberdade, foi para cima no final do primeiro tempo, no segundo tempo a mesma postura, um pouco mais retraído, e no final, quando ele viu que o Corinthians cansou, que o Corinthians também caiu de produção, Jadson foi substituído, enfim, não fez um grande jogo, Mancini foi pra trás, Corinthians. Então, peraí. Então vai Guilherme Costa, botou o time mais pra frente. Eu que o Mancini trocou as 3 substituições, eu concordei nas 3. Sim, claro. Ok, você pode questionar a Pedro Botelho, mas pode questionar o material humano, mas era muito o que fazer. Se não me engano, ele sentiu também, voltou a sentir um pouquinho em na coxa, então tinha que trocar. Já tava uma avenida. E Pedro Botelho, justiça seja feita. Não comprometeu nada ontem, não. Teve uma bola, inclusive, que é cruzada na área. Ele matou na frente. Rapaz, eu só lembrei de você. Eu falei, Pedro, nesse momento, perdeu alguns fios de cabelo, tenho certeza. Perdi. Meu pai queria botar Pedro Botelho de atacante, pô, porque aquele já tá ali, já tá saindo todo ousadinho, saindo pra frente, vamos botar ele. Mas ele, inclusive, dominou, ela botou no chão e você saiu bem. Foi nesse lance que ele brincou, ele fez, de repente ele tem uma vocação errada. É um atacante incompreendido. E vou usar dizer uma coisa, se tivesse algum time que fosse vencer o jogo, foi o Vitória. Eu concordo. Finalização de Iago que Cássio defendeu, o chute de Denilson que passa por cima, uma bola que ele recebe dentro da área que passa por cima de Fagner. Teve um bate-rebate no primeiro tempo ali que ficou... Denilson, Neilton e Balbuena cortou. E depois também acho que uma grande chance que o Vitória teve foi o chute de Guilherme Costa. Sim, na entrada da área, ele bate forte e Cássio vai na bola, mas assim... Você tem mais uma mão de tinta ali, pegava na trave. Agora você vê, um bom exemplo disso que você falou, Pedro, é que Kaique ontem, o goleiro do Vitória, foi um mero espectador.
Qual foi a grande exigência que a Kaique teve? Segundo tempo, um chute cruzado de Romero que desvia de ele desvia, ele desvia. Bem lembrado. E outra coisa... Mas proporcionalmente... Não, claro, o Cássio foi muito mais exigido, passou por muito mais momentos de sufoco, entre aspas, que não foi aquele sufoco, mas assim, Cássio viu um chute passar, uma bola que passa perto, tem que fazer uma intervenção, do que propriamente Kaique. O Vitória ontem atacou mais, foi mais eficiente do que o Corinthians. Eu fiquei muito feliz de ver assim, porque o Vitória jogava no passado como ele precisava jogar, fechadinho, esperando, fazendo o que o Corinthians faz. E esse ano ele começou com o ano fazendo uma proposta diferente. Eu quero propor jogo, eu quero sair, eu quero jogar com adversários mais fracos, é verdade. Porém, esse foi o primeiro jogo que ele mostrou que ele pode mexer nas estratégias dele, ele consegue se adaptar ao adversário. Isso vai ser importante, porque, por exemplo, você não pode ser maluco de Corinthians em Itaquera de peito aberto. Você vai ter que jogar mais fechado lá em Itaquera. O desempenho do Vitória ontem, eu tenho até uma pergunta para fazer sobre uma postagem em suas redes sociais, me lembro. Ai, meu Deus. Que você fez ontem, eu achei interessante. Mas a primeira pergunta que eu tenho, que é uma dúvida real, é dúvida Tostines, alô Tostines, se quiser anunciar, tamo aí, é o seguinte: o Vitória ontem foi um time que privilegiou jogar de uma maneira mais fechada, conservadora, e a defesa respondeu. Sim. Esses jogos contra equipes mais frágeis, o Vitória privilegiava o jogo ofensivo, a agressividade, que acabava expondo um pouco mais a defesa fez água. A questão é, considerando que quando o Vitória jogou atrás e precisou do ataque, o ataque falhou tanto quanto a defesa, quando o Vitória jogou no ataque e precisou da defesa. Você entendeu? Entendi. O que é mais frágil no Vitória de fato? É o ataque ou é a defesa? Primeiro eu vou lhe dizer que é uma pergunta filha da mãe. Eu sei, é uma pergunta filha da mãe. Eu fiquei em dúvida ontem disso. A defesa fez um grande jogo ontem contra um adversário extremamente qualificado e o ataque falhou. Da mesma forma como o ataque já foi lá e fez 3, 4 gols, a defesa lá atrás entregando a paçoca. Dizer o que é mais frágil no Vitória é complicado, porque a defesa não passa tanta confiança. Eu vou na defesa fácil. E o ataque você sabe que você não pode contar tanto. Agora, no ataque tem a peça fundamental do Vitória em 2018, que é Neilton. Então a defesa do Vitória, pra mim, ainda é o elo mais frágil dessa equipe. Eu vou fácil na defesa. Você continua sem dúvida, né? Não, sem dúvida nenhuma, porque assim, eu acho que além de tudo no ataque você tem outras peças, inclusive no banco, ele pode tentar, ele tem mais opções, por exemplo, o Rainer pode vir a jogar melhor. Sim. Eu acho que Ramon e Cano é aquilo ali, tipo, não tem muita coisa pra ser diferente. Até porque o reserva deles é o Alisson Maia, né? E tem, como é o nome do pois é. O que tá chegando? O que tá chegando. Aderlan. Que tem também que é uma interrogação. Então, assim, eu acho que você tem mais esperanças de ataque com o Guilherme, como o Rodrigo, quando ele tiver à disposição, o Nixon. Você tem maneiras de mexer no time e esperar mais que, por exemplo, Iago e Rainer, que não tem jogado bem. André Lima quando voltar, deve ajudar. André Lima não perderia alguns gols que o Denilson perdeu esse ano já. Tipo, aquele do Atlético Mineiro, que matar Denilson. Mas enfim, eu acho que a gente tem mais opções na frente. Atrás, o negócio tá puxado. É na conta do chá na defesa, de fato, e a gente faz aquela lembrança mais uma vez. Canu e Ramon estão aí desde 2015. E detalhe, os dois já saíram e voltaram. Ramon já tentou trazer gente. Canu já foi para a Bélgica e voltou, Ramon foi para Israel e voltou. E eles continuam aí. E um problema mais, agora a gente tem laterais que também estão problema nas laterais. Que antigamente a gente tinha Patrick, Kaique Sá, que davam resumo. Agora até lateral tá vendo um problema. Brian chegou. Isso é uma coisa muito peculiar. Quando o Brian foi anunciado no Vitória, o amigo meu que é cruzeiro fez boa sorte. Ele me mandou uma mensagem assim, puta merda, onde é que a gente vai amarrar o jeito, meu Deus do céu. Mas olha como ele resolveu. Vai que a Derlan é um deles. Eu tô sendo muito otimista, porque é o que me resta no momento. O que tem que é quem tá aí, já tá contratado, não tem jeito a dar, mas assim, a gente tem. E perdeu o Brian. E agora virou. E o Vitória teve em 2018, na ressurreição na Série A, os laterais como grande diferencial. Exato. Patrick não estava dando certo, viu o Kaique Sá que ajudou. Na esquerda, quando o Juninho chegou, também ajudou também. E o Vitória hoje tá refém de lateral, porque o Juninho esse ano rende mais como meia do que propriamente como lateral. O Brian faz muita falta. Brian faz muita falta. E na direita, ontem foi José Wellison, Lucas, hoje eu não vejo mais nem como opção. E Jefferson agora vai ter talvez aí a primeira sequência que ele pode fazer como titular. Lucas, com todo respeito, não estou falando isso em tom de negociação, pode começar a pensar de repente na questão de auxiliar técnico, você tem a confiança de Mancini, enfim, trabalhar, porque assim, a intensidade que o jogador ele tinha, não tem. Sumiu. E para jogar naquela condição, você viu que o Ellison correu e se desgraçou para marcar o Cleison ontem e acabou sendo um jogo muito consistente do Zé Wellison. Excelente partida de Zé. Pega uma matadinha de bola bonita. Ainda matou a bola lá, Marcelo. Peraí, falar em matadinha. Marcelo contra o Bayern de Munique, a bola veio, ele mata. José Wellison recebe a bola, mata igualzinho. O futuro irá dizer quem é melhor. Brincadeira. Quem é Marcelo? Brincadeira. Quem é Marcelo na ponta do Barradão? Na Ninga.
Não Ninguém conheço. Pode matar o Zé Wellison? Jamais. Bom, tudo bem que a pergunta pode ser, José Wellison conhece o Santiago Bernabéu, né? Mas uma brincadeira, vai começar a galera a comentar aí, dizendo, vocês são malucos, vocês estão comparando o Zé Wellison com o Marcelo, Mas assim, fica realmente a sensação, quando voltando pro jogo, que poderia faltar uma coisinha, um detalhe, um jogador a mais. Que o resultado seria melhor. Porque, né? assim, gente, eu pelo menos eu tô elogiando a Vitória, mas eu não tô dizendo que tá tudo maravilhoso não. Então, mas pelo esse é amor de Deus. ponto. Peraí. Agora, vamos falar da rede social. O Juliano postou no Twitter dela um comentário que ela ficou meio assim... Você foi meio que pressionada porque você viu pontos positivos do Vitória. Eu vi, mas assim, aí você entra no Twitter, gente, ninguém tá dizendo que o Vitória tá maravilhoso, que a gente vai ganhar tudo, que tá tudo resolvido, que não contrata mais ninguém. Mas a gente fez um bom jogo, só tá admitindo isso. Eu vejo muita gente chegar e falar assim, tá uma merda, mas ninguém... O próprio Mancini na coletiva fez, faltam peças, nós precisamos contratar. A gente só quer que, assim, dá a César o que é de César. Você jogou bem ontem? Pô, parabéns. Você não precisa pra elogiar o cara, você é uma merda, mas ontem você jogou bem, viu? Parabéns, não é elogio. Pois é. Pra mim foi o melhor jogo tático do Vitória em 2018, disparado. É porque a gente tá elogiando o Vitória aqui pela atuação, porque a gente tá falando do jogo. Sim. Aí o pessoal vai dizer assim, mas esperem a próxima rodada, lá em São Paulo vocês vão ver. Calma, lá em São Paulo aí se for, e a gente vai dizer. Ontem, no Barradão, que por sinal, mais uma vez, chuva pra caramba, e o gramado, um tapete, né, um tapete. E outra coisa, a gente me criticando que eu falei que 11 mil foi um bom público, eu achei um horário ingrato, 7h30 não é o horário dos mais fáceis, por exemplo, um jogo 8h30 é muito melhor. Choveu durante todo o dia em Salvador, por mais que depois durante o dia tenha feito sol, mas a previsão era de chuva à noite e de fato choveu muito. Então, com a torcida do Vitória ainda tá reticente, eu acho que 11 mil foi um bom público. Eu fico lá em casa. Eu esperava mais. Esperar mais a gente sempre espera, né? Vamos lá. O Corinthians puxa, de 11 puxa. 11 mil. E pela forma da classificação também da agora, o que o jogo tem um peso de oitavas de final da Copa do Brasil, deveria ter ido mais torcedores, sem dúvida. Aí vou dizer, mas foi um bom torcida do Vitória, ela é de montanha-russa. Viemos do Inter, eu tava no jogo do Inter, tomando aquela chuva maravilhosa. E assim, eu digo que saiu gente cantando Vitória, Vitória. Pode xingar? Pode. Vitória, porra, não sei o que, todo mundo. Lindo, maravilhoso. Chega domingo, perde o Atlético, que tá tudo uma merda. Pois é, torcedor Então, assim, mas é muito forte isso no Vitória. Não sei, não posso opinar sobre o Bahia, mas assim, no Vitória isso é muito forte. O pessoal é muito extremista e vai muito rápido de um extremo pro outro. Então, ganhamos... É paixão, né? Paixão é assim. Mas não falta, meu comentário fala assim, de uma falta de racionalidade. Assim, vamos pensar, vamos enxergar um contexto, vamos enxergar um cenário. A gente conversava aqui antes, você não tinha chegado ainda. O Corinthians... porque você chegou atrasado pra gravação. Entrega você, entrega assim. Obrigado. Eu tô ligado, você jogou pra torcida. Porque assim, como é que você vai começar o ano? Nós estamos em maio. A gente estava fazendo as contas. O Corinthians tem em caixa, ele ganhou mais de 20 milhões. Extra, só de premiação. 17 de um, 5 de outro, 6 de outro. A Vitória tem tomando uma caralhada de jogo na Copa do Brasil, 10 milhões. Como é que você vai comparar elencos? Então assim, você tem que pensar um pouco nisso. Só começar com a cota de TV e já acaba a conversa. Baiano, acabou. Baiano o Paulista premia. O Baiano não tem premiação. Assim, o Vitória ganhou 800 mil da cota de televisão pelo Baiano, o Corinthians, que foi campeão, ganhou quase 20 milhões. Pronto. Então assim, é uma diferença muito grande. E outra coisa, você pega o Corinthians e o Vitória que mantiveram as bases do ano passado. Só que o Corinthians manteve uma base fortíssima que foi campeão. Um encaixe que você vê Carille jogar sem atacante. E ser um time ofensivo. Por opção, ele manteve a base dele por opção. A minha manteve porque não tinha jeito. Porque a Vitória manteve porque não tinha jeito. E mesmo assim, do ponto de vista tático, da arrumação, o Vitória fez um grande jogo contra o Corinthians. Antes de a gente partir para pensar aqui e dar opinião sobre quem foi o melhor, o primeiro jogo, o jogo do Barradão, para mim, quando eu vi a eliminatória do jogo do Barradão, até para defender o resultado, não só o desempenho, eu imaginava que tinha que ser um jogo para o Vitória virar a chave, né? Tipo assim, é hora de transformar essa eliminatória em algo positivo para o Vitória, e esse jogo para transformar no Barradão. E muita gente já dava como certo que o Vitória poderia sair do Barradão já praticamente eliminado. Então o Vitória não só sai muito vivo, não tem critério de gol fora. O Vitória, em todos os jogos da Copa do Brasil, 4, não tomou gol em nenhum deles em casa. E isso é um ponto, acho que deve ser enaltecido. E o Vitória, querendo ou não, teve um desempenho que deu uma esperança pro torcedor e saiu vivíssimo para jogar em Itaquera. Então, para mim, teve uma virada de chave. 2004 vive, meu amigo. Teve uma virada de chave. 2004 vive. Nesse jogo do Barradão, é algo que o torcedor do Vitória pode se apegar para de repente o Vitória conseguir uma vaga e até para a sequência da temporada, um modelo de jogo pode dar resultado. Eu acho que assim, eu não me iludo. É claro que o favorito continua sendo o Corinthians, ainda mais em casa, com sua torcida, vai encher Itaquera, não tenho nem dúvida disso. Mas eu acho que a gente mostrou que, talvez o caminho seja esse aqui que a gente vai tentar. Vamos tentar jogar de novo. Vamos voltar para 2017, jogar mais fechados.
Eu acho que ele vai manter a dupla de volantes dele porque ele gosta, é uma coisa de Mancini. Aí vem questão de confiança. Não tem como você discutir. Eu vou gostar de pedir uma escalação aqui, porque a gente tá querendo cada um vai dar um. Ninguém vai ser muito unânime, assim, dizer, todo mundo vai ser os mesmos 11 de jogadores. Mas, assim, eu acho que a gente tem chance. Eu acho que se a gente jogar com a seriedade, principalmente com a seriedade que a gente jogou ontem, com a calma. De concentração foi A última vez que o Vitória enfrentou o Corinthians lá em Itaquera, 1x0 gol de Trellis, a situação era muito pior. Muito pior. Muito pior, era muito pior. E o Vitória surpreendeu e venceu. Então o Vitória está assim vivo. E é como o Cássio falou, como a Juliana falou, se mantiver a arrumação tática e a concentração, pelo menos nos pênaltis, está lá Kaique de novo para quem sabe botar o Vitória nas quartas de final. Porque, velho, quando você reconhece a sua limitação, não é dizer, olha, eu sou ruim, por isso eu vou entregar os pontos, não. Você é inteligente. É você ser inteligente, Mancini foi inteligente, armou uma boa estratégia, e quando você reconhece suas limitações, você consegue fazer um jogo melhor do que aquilo que você poderia imaginar. E o melhor em campo ontem, quem foi? Já que o Juliana levantou a bola e falou de coleguinhas, parabéns, etc. pro time, quando o time joga bem, quando tem volume de jogo, quando tem arrumação tática, acho que o grande mérito é de Wagner Mancini. Estratégia funcionou, taticamente o Vitória jogou bem. Claro que Ramon fez para mim uma partida extremamente segura, mais até do que Canu na defesa. Mas o Edson jogou bem, Juninho jogou bem. Mas Wagner Mancini, pelo conjunto de toda a obra, eu votaria nele. Eu acho um bom voto. Você quer que eu vote ou você vai votar agora? Não, assim, eu ficaria entre Zé Welles e Ramon, realmente fizeram. Eu vou dar Ramon, assim, eu vou dar Zé Welles por um motivo, porque ele não é lateral, gente. Eu tive na cabeça dela, mas ele não é lateral. Ele não é lateral. Então acho que ele fez uma partida acima da média. Ele é sempre muito criticado, o pessoal acha que ele vai entrar e vai resolver a lateral, porque ele já jogou na lateral direita, ele vai entrar e já resolveu 2 anos. Mas tem as coisas que ele toda vez resolve. Não é assim, às vezes ele não está na posição dele. E vou Ramon também, mas eu vou ficar com o Zé porque ele estava fora da posição. Pronto, então a gente vai empatar essa zorra, porque eu concordo com tudo que vocês disseram. E pra mim qualquer um dos 3 que ganhar tá bem dado o prêmio. Mas eu vou de Ramon, porque ontem Ramon pra mim foi uma gratíssima surpresa o desempenho dele. Porque contra o Atlético Mineiro pra mim ele foi muito mal. E ontem ele deu uma resposta muito positiva. E foi empatar. Yuri, pra mim foi Ramon, pra Ju foi José Wellison, pra Pedro Wagner Mancini. Dê seu palpite aí. Pedro Botelho. Nós tá mais de sacanagem, vai. Moleque. Acaba o vídeo. Ramon, que a defesa ontem surpreendeu, velho. Então, Ramon. Eu queria fazer uma menção honrosa, assim, ao pessoal que, por regularidade, é Guilherme Costa, que ele tem entrado numa posição que não é dele. Ele joga ontem eu gostei muito dele. Outra vez eu tava meio pé atrás. Mas eu digo assim, ele dá vida, pelo menos. Ele dá uma arejada. Ele entrou no Atlético Mineiro, na hora que ele entrou, saiu do lado dele a jogada, que fez o gol. Então, assim, eu acho que ele vem, se não é espetacular, é maravilhoso, né? Ele tem dado uma arejada naquele ataque, fica aquele ranço. Ele pelo menos toma a atitude de pegar a bola e partir, cruzar, ele tem bons cruzamentos. Ele tem sido assim, Neilton, você não está sozinho. Eu tô aqui com agora. Dá a mão aqui, dá a mão, vamos junto, exatamente. Não peça pra acabar o vídeo, não. Eu respeito a opinião dos outros agora. Por que você não acha que Denilson merece uma menção honrosa, não? A quem? A dedicação dele? Dedicação só na Casas Bahia, que é exclusiva, viu? Ele é dedicado, mas há limitações, tadinho. Vocês são muito perversos com o Denilson. Não, eu acho assim, ele é esforçado, mas eu acho que falta aquele... Quando ele tem que fazer, vai meu filho, se consagra. Aí ele pega e bota a bola lá, independente. Esse chute dele, principalmente do lado da área, meu irmão, não teve. Bom, enfim. Mas enfim. Mas o resultado do Vitória dá pro Vitória. Mas o resultado do Vitória foi um resultado ok e o desempenho dá uma esperança legal. Vitória... Ok, não, foi um baita de um resultado, o Vitória tá vivo e vai repetir 2004. Um abraço. Um abraço, tchau, gente.